O advogado arrogante riu do garçom. Fale em latim, se é tão esperto, provocou, cheio de escárnio. Mas ele não sabia que aquele simples garçom já fora professor de direito. O salão principal do Hotel Majestic Paulista brilhava como uma joia polida. As luzes dos lustres de cristal refletiam nas taças, multiplicando-se em 1000 pontos dourados. As vozes se misturavam em um murmúrio elegante de risadas, brindes e conversas sobre leis, contratos e poder. Entre os garçons que deslizavam discretamente entre as mesas, André Nogueira, 32 anos, movia-se com precisão e calma. A bandeja equilibrada na mão esquerda, o olhar fixo, distante, como quem caminha entre mundos que não se misturam. A câmera imaginária desce do brilho das taças para o chão. Os sapatos gastos de André, o tecido já puído da calça, as mãos marcadas pelo trabalho. Tudo nele destoava daquele cenário de luxo. No centro do salão surge Dr. Alberto Tavares, 58 anos, terno cinza impecável, cabelo prateado, sorriso afiado. Era uma presença que se impunha. Quando ele ria, os outros riam também. Não por graça, mas por conveniência. Advogado renomado, conhecido tanto pelos prêmios quanto pela arrogância, era o tipo de homem que media o valor dos outros pela etiqueta da gravata. André se aproxima da mesa principal com uma garrafa de vinho tinto. Movimentos seguros, silenciosos. Ele serve os convidados um a um até chegar a Alberto. O líquido rubi cai lentamente na taça. Uma gota escapa, respinga na borda do guardanapo branco. O silêncio dura meio segundo. Depois vem o golpe. Cuidado, garçom! A voz de Alberto ecoa, alta o bastante para atravessar o salão. Você parece servir menos do que derramar. As risadas se espalham, algumas discretas, outras escancaradas. Esse é o Alberto de sempre, comenta um homem de terno azul. O show já começou, hein? Ri outro. Pobrezinho deve nem entender a piada, murmura uma mulher com colar de pérolas. Alberto continua, satisfeito com a própria crueldade. Talvez devêssemos fazer ele recitar habeas corpus até entender o que significa, se é que ele sabe que o latim existe. Mais risadas. Um brinde, o som de taças se chocando como aplauso à humilhação. André permanece imóvel, o pano branco ainda em sua mão, o olhar, porém, firme, sereno demais para um homem envergonhado. Dentro dele algo se move, silencioso como lava sob a terra. Deixa pra lá, amigo, murmura Rafael, outro garçom, mais jovem que passa por perto. Ele faz isso com todo mundo que está abaixo dele. André faz um leve aceno de cabeça. Não diz nada, mas seus olhos dizem tudo. Por um instante, o foco da câmera está em Alberto, rindo, encantado com sua própria piada. Depois, corta para André, imóvel, emoldurado pela luz dourada do salão. E no fundo da mente dele, uma voz surge, baixa, contida. Ele não lembra do meu rosto, mas eu nunca esqueci a sentença que ele assinou. O som da orquestra preenche o salão novamente. Os risos voltam, as taças se erguem, e a vida dos poderosos segue o curso arrogante de sempre. Mas sob aquela aparência de calma, um passado começa a despertar. O público o vê apenas como mais um garçom, silencioso, sem importância, um rosto a ser esquecido. Mas dentro dele, André carrega algo que ninguém ali imagina: o conhecimento, a dor e a dignidade de quem um dia esteve no mesmo patamar que aqueles homens, e foi derrubado por um deles. Alguns acreditam que o poder está na mesa onde se sentam, outros sabem que ele mora na calma de quem serve, e aguarda o momento certo para ser ouvido. O foco retorna ao sorriso de Alberto satisfeito, mas pela primeira vez, alguém o observa em silêncio, não com medo, mas com memória. O vento frio da madrugada ainda cortava o ar quando André Nogueira atravessou o portão enferrujado da Universidade de São Paulo, segurando uma pilha de livros contra o peito. O campus, ainda meio adormecido, parecia respirar conhecimento e também sonhos. Ele tinha 22 anos, um olhar firme e um coração cheio de fome. Fome de saber, de justiça,
de provar que o filho de uma costureira do Capão Redondo podia ocupar qualquer cadeira, até mesmo a de professor. As aulas de direito constitucional eram seu refúgio. Enquanto muitos falavam de leis como abstrações, André as via como algo vivo, capaz de curar ou destruir. A Constituição é a alma de um povo, dizia ele, ainda aluno, respondendo ao professor com voz calma, mas convicta. Os colegas o olhavam com respeito, alguns com inveja. André não era o tipo que se impunha pela aparência, mas pela clareza do raciocínio e pela humildade. Aos 27 anos, ele já lecionava na mesma universidade que o formara. O auditório se enchia para ouvi-lo. Falava de igualdade, de ética, de como o direito só existia se houvesse compaixão. E foi numa dessas aulas que ele a viu pela primeira vez, Laura. Ela entrou atrasada, cabelos presos, pasta de couro sob o braço e olhos que pareciam enxergar mais fundo do que qualquer sentença. Desculpe o atraso, professor. Trânsito e justiça são duas coisas que nunca andam juntas, brincou. O riso leve dela quebrou a tensão da sala. André respondeu com um sorriso discreto, o tipo de sorriso de quem acaba de encontrar o que nem sabia que procurava. Com o tempo, tornaram-se inseparáveis. Dava para vê-los caminhando juntos pelo corredor, discutindo artigos, jurisprudências e às vezes poesia. Laura acreditava que ensinar direito era um ato de amor. André acreditava que amar Laura era seu maior ato de justiça. Fundaram juntos um pequeno projeto comunitário no bairro onde ele crescera, Justiça na Rua, aulas gratuitas para quem não podia pagar um advogado, explicando os direitos básicos do cidadão. Eles não precisam de caridade, André. Precisam de ferramentas, dizia ela. E ele respondia, então vamos dar a eles as armas certas, palavras, conhecimento, coragem. Durante 2 anos o projeto cresceu. A imprensa local fez uma matéria chamando André e Laura de O Casal que Ensina a Lutar Sem Violência. Foi nesse mesmo artigo que o nome Dr. Alberto Tavares apareceu pela primeira vez na vida de André. Tavares era o oposto de tudo o que André representava, um advogado influente, dono de um dos maiores escritórios de São Paulo, especialista em soluções discretas. O tipo de homem que transformava culpa em inocência com uma assinatura e uma taça de vinho. E o destino, com sua ironia cruel, tratou de cruzar seus caminhos da forma mais dolorosa possível. Numa noite chuvosa, Laura dirigia de volta do projeto comunitário, com os cadernos no banco do passageiro e uma música suave no rádio. Um carro em alta velocidade, conduzido por Lucas Baroni, filho de um dos clientes mais ricos de Alberto Tavares, atravessou o sinal vermelho. O impacto foi brutal. Laura não sobreviveu. A notícia caiu sobre André como um golpe seco, o tipo de dor que não tem som, só vazio. Nos dias seguintes, ele mergulhou em papéis, buscando respostas, provas, justiça. Descobriu que o motorista estava embriagado, mas a defesa, conduzida pessoalmente por Dr. Tavares, alegou que o jovem sofria de transtornos emocionais e não tinha plena consciência de seus atos. André assistiu ao julgamento do fundo da sala, com o rosto pálido e o olhar fixo no homem que representava a corrupção de todo o sistema, que ele um dia acreditou poder mudar. Tavares discursava com eloquência teatral, as palavras cuidadosamente escolhidas. A lei deve proteger, mas também compreender a fragilidade humana. E quando o juiz leu a sentença, absolvição, o mundo de André desabou. Ele saiu do tribunal sem dizer nada, nem lágrimas, nem gritos, apenas um silêncio que doía mais do que qualquer som. Nos dias que seguiram, trancou-se em casa. Os livros ficaram fechados, o café esfriava sobre a mesa, o quarto cheirava a ausência. Um bilhete de Laura, esquecido entre os papéis, foi o que o fez levantar. Nunca lute por vingança, André. Lute por justiça, mesmo quando ela parecer morta. Mas justiça, naquela época, era uma palavra vazia. Meses depois, ele pediu demissão da universidade. Vendeu o carro, o apartamento pequeno que tinham comprado juntos e tudo o que restava.
Usou o dinheiro para pagar as dívidas e garantir que Sofia, sua filha de 7 anos, continuasse o tratamento psicológico. Papai, por que você não trabalha mais na faculdade? Porque às vezes, minha filha, o certo perde. Mas isso não quer dizer que a gente desista. Os anos seguintes foram duros. André aceitou o que aparecia, tradução de textos jurídicos, revisões, consultorias pequenas. Mas o nome dele, antes respeitado, agora vinha acompanhado de um sussurro, instável, problemático, emocionalmente abalado. Essas palavras, discretamente espalhadas por círculos de poder, tinham origem clara: Alberto Tavares. E assim, pouco a pouco, André foi empurrado para fora do mundo que construiu. No presente, enquanto caminhava entre as mesas do Hotel Majestic, com uma bandeja de taças, o passado sussurrava em cada passo. Ninguém ali sabia que aquele garçom já ensinara direito constitucional. Ninguém imaginava que o homem que limpava o vinho derramado já escrevera artigos sobre ética profissional. No bolso interno do uniforme, ele carregava um caderno gasto, o mesmo que usava para preparar suas aulas. As margens estavam cobertas de anotações, citações e uma frase que ele havia escrito após o julgamento. Quando a lei é cega, resta ao homem abrir os olhos. Naquela noite, ele sabia que o destino o havia colocado ali por um motivo. Eu jurei nunca mais pedir nada a esses homens, mas esta noite, o destino me trouxe à mesa deles. As luzes da cidade se misturavam ao vidro do ônibus quando André, agora de barba rala e olhar cansado, voltava de mais uma entrevista frustrada. Currículo impecável, histórico brilhante e ainda assim portas fechadas. As respostas eram sempre as mesmas. Infelizmente a vaga já foi preenchida. Recebemos muitos candidatos, doutor. Doutor. A palavra soava como ironia. Em casa, Sofia o esperava com o mesmo sorriso de sempre. Ela crescia rápido demais, e cada sorriso dela era um lembrete do que ele não podia perder. A ternura, mesmo em meio ao caos. Hoje eu fiz um desenho seu, papai. É mesmo? Me mostra. Ela estendeu o papel. Um homem segurando uma balança torta. Tá caindo para um lado só, igual no seu caderno. André respirou fundo. Sim, filha, mas um dia ela vai se equilibrar. Nos meses seguintes, as dificuldades apertaram. O dinheiro acabava, o aluguel atrasava, e as economias que restavam evaporavam em remédios, escola e contas. O antigo professor, que antes discutia leis e princípios, agora contava moedas no balcão de padaria. Mas André não se permitia humilhar-se. Recusou convites generosos de antigos colegas que trabalhavam com Alberto Tavares. Um deles, em tom de pena, tentou convencê-lo. André, ele pode te ajudar. Esquece o passado. O Dr. Tavares é influente. Uma palavra dele, e você volta para a universidade. André olhou nos olhos do homem e respondeu com serenidade. Prefiro limpar o chão onde ele pisa do que apertar a mão que matou minha fé. E o destino, irônico e paciente, escutou. 1 ano depois, um amigo de infância o chamou para trabalhar como garçom em eventos corporativos. É temporário, André. Só servir bebida e recolher taça, melhor do que nada. Ele hesitou, mas a fome não espera pela dignidade. Aceitou. O primeiro uniforme lhe pareceu um disfarce. As luvas brancas, o paletó justo, símbolos de um mundo que ele conhecia bem, mas do outro lado da mesa. Nos primeiros eventos, ouviu risadas sobre leis, contratos, sentenças. Todas as palavras que um dia foram suas ferramentas agora soavam como veneno. Certa noite, ao limpar uma mesa após um coquetel, encontrou um grupo discutindo uma nova tese jurídica. Um deles errava conceitos básicos, citava leis trocadas, e André, sem conseguir se conter, murmurou. Na verdade, o artigo 5º da Constituição trata da inviolabilidade da dignidade humana, não da responsabilidade civil. O grupo olhou com espanto. Você é formado em direito? André apenas sorriu. Não, senhor. Só ouvi muita coisa enquanto servia. E continuou limpando a mesa. Mas nem todas as noites eram de silêncio. Às vezes ele voltava para casa e abria o velho caderno.
Lia as anotações, as frases de Laura, as anotações das aulas, como quem visita um túmulo em forma de papel. Numa dessas noites, escreveu: "Talvez o destino me tenha tirado o direito de ensinar, mas não o dever de lembrar." Sofia dormia no sofá, a TV ainda ligada num volume baixo. André cobriu-a com o cobertor e ficou observando o rosto dela. Tinha os olhos da mãe. E naquele instante, ele entendeu. Seu maior trabalho era manter viva a memória da justiça que Laura acreditava. Os anos seguintes passaram como vento. André tornou-se figura comum entre os garçons contratados para eventos de luxo. Sempre educado, sempre pontual, sempre discreto. Alguns o chamavam de o professor, brincadeira interna por causa da forma como falava. E ele, sem saber, começou a inspirar os mais jovens. "André, você sempre tão calmo. Como aguenta a gente te tratando como se fosse invisível?" Quando você entende o valor do silêncio, aprende que não é invisível, só está ouvindo o suficiente para saber o momento certo de falar. Um dia, enquanto esperava o metrô, André viu uma propaganda de gala. Hotel Majestic Paulista, jantar dos advogados do ano. A imagem mostrava taças, risos, ternos e o nome em destaque: Dr. Alberto Tavares, homenageado especial. André ficou parado, o olhar preso ao cartaz. Por um instante pensou em rasgar aquele papel. Mas não. O destino o convidava, e ele sabia que recusar seria negar o próprio passado. Naquela noite, sentou-se à mesa com o caderno. Folheou as páginas até encontrar a citação de Laura, sublinhada em vermelho. "A justiça pode se atrasar, mas nunca esquece o caminho." O coração acelerou. Era como se algo despertasse dentro dele, não ódio, mas uma serenidade perigosa, uma vontade de ver até onde a ironia divina podia ir. No dia do evento, chegou cedo. Vestiu o uniforme com calma, arrumou o nó da gravata e colocou o caderno no bolso interno do paletó. Enquanto os outros garçons conversavam sobre o buffet e os convidados, ele olhava o salão, o mesmo tipo de luxo que um dia o aplaudiu. A cada detalhe, os lustres de cristal, o som do piano, o brilho das taças, André via um reflexo do passado. O jantar avançava como um rio espesso de vozes e taças. As risadas se misturavam ao tilintar do cristal, e o perfume caro das mulheres dançava no ar junto ao som distante do piano. O luxo do Hotel Majestic Paulista parecia ter sido moldado para refletir o poder. Lustres que pendiam como coroas, talheres dourados, tapetes que abafavam qualquer passo incômodo. No centro de tudo, onde os holofotes refletiam nas taças cheias, Alberto Tavares reinava como maestro de vaidades. O terno sob medida, o sorriso ensaiado, os gestos amplos, tudo nele exalava a confiança de quem acredita que o mundo inteiro é um tribunal onde só ele fala e vence. Cercado por colegas de terno escuro, jornalistas famintos por citações e 2 juízes que riam com atraso, Alberto ergueu o copo de vinho e proclamou com voz grave: "Vamos brindar à justiça, essa dama caprichosa que sempre se curva aos inteligentes." As gargalhadas ecoaram afiadas. Alguns repetiram o gesto, outros brindaram por conveniência. Era o tipo de piada que misturava arrogância com autopromoção, e todos fingiam achar graça. Entre as mesas, garçons deslizavam como sombras treinadas para desaparecer. Um deles, porém, parou. André Nogueira segurava a garrafa com firmeza, observando o reflexo do salão dentro do vinho rubi. O líquido tremia levemente, refletindo rostos e risos que pareciam vir de outro planeta. Eles transformam a justiça em espetáculo, pensou. Colocou a garrafa de volta na bandeja e seguiu. O rosto sereno escondia a faísca que reacendia por dentro. Um incômodo antigo, uma lembrança que teimava em acordar. O som das risadas à distância misturava-se à memória de um juiz assinando uma sentença e de uma mulher sorrindo ao lado dele, viva, antes de tudo ruir. O riso mal tinha cessado quando Alberto, já animado pelo álcool e pela vaidade, o chamou num tom alto demais. "Garçom, venha cá!" André aproximou-se com calma, o olhar baixo, mas firme.
Diga pra gente, sabe o que quer dizer in vino veritas? Ou prefere conjugar verbos de pia? O salão explodiu em gargalhadas. Alguns batiam palmas, outros esperavam tropeços. O garçom, alvo da noite, era o novo brinquedo da elite. Mas André não desviou. Colocou a garrafa sobre a mesa, observou o vinho reluzir sob a luz e respondeu num tom tranquilo, quase poético. A verdade se revela no vinho, sim, senhor. Às vezes com mais clareza do que em certos tribunais. O ar congelou. As risadas se tornaram murmúrios. Metade da mesa soltou risadinhas incertas, sem saber se era genialidade ou insolência. A outra metade apenas o encarou, como se não tivesse ouvido direito. Alberto manteve o sorriso, mas o vinco no canto da boca denunciou o golpe. Olha só, o filósofo de avental, disse, tentando transformar o incômodo em piada. Daqui a pouco cita Aristóteles. Alguns riram por reflexo, mas o encanto da cena se quebrou. A serenidade de André, sua compostura quase desafiadora, transformava a gozação em desconforto. Ele não havia levantado a voz, não havia desrespeitado, apenas devolvera com elegância uma verdade impossível de zombar. A conversa retomou-se aos poucos, abafada. Alberto bebeu um gole grande de vinho, como se engolisse o próprio constrangimento. André recolheu discretamente a garrafa e afastou-se, o coração ritmando silencioso. Então, o mestre de cerimônias anunciou, com voz de teatro: Senhoras e senhores, recebam com honra o ministro da Justiça. Aplausos e flashes. As portas se abriram e o ministro entrou ladeado por assessores. Um homem de semblante sereno, o tipo de autoridade que inspira respeito sem precisar de exageros. A orquestra retomou uma melodia clássica e todos se levantaram. Alberto, ágil, cruzou o salão para ser o primeiro a cumprimentá-lo. Ministro, que alegria tê-lo conosco. Hoje celebramos não só a Constituição, mas a inteligência de quem sabe interpretá-la. O ministro retribuiu o cumprimento com educação sincera. Havia nobreza em seus gestos, uma modéstia que contrastava com o brilho excessivo do anfitrião. Quando se sentou à mesa principal, Alberto fez sinal para que servissem mais vinho. André foi quem atendeu. Aproximou-se devagar, o som discreto do líquido enchendo as taças. Obrigado, rapaz, disse o ministro, com um aceno de cabeça. À disposição, senhor, respondeu André, baixo. Por um instante, o olhar dos dois se cruzou. O ministro viu ali algo que não combinava com o uniforme. Uma serenidade que lembrava respeito, não servidão. E André sentiu, talvez pela primeira vez em anos, o reflexo de um poder que não corrompia. Enquanto se afastava, ouviu Alberto rir alto, já reabastecido de atenção. Mas a energia do salão havia mudado. Algo invisível começava a se mover. O piano retomou uma valsa. Taças se ergueram, conversas se entrelaçaram, e o vinho continuava correndo, vermelho como memória, espesso como silêncio. André continuou a servir, discreto, mas dentro dele o silêncio deixava de ser vazio, tornava-se presença, resistência, promessa. O mestre de cerimônias retornou ao microfone pedindo a atenção dos presentes. A orquestra suavizou o som e o murmúrio das conversas foi se dissolvendo até restar apenas o eco das taças sendo colocadas sobre as mesas. Senhoras e senhores, chegamos ao momento das homenagens da noite, anunciou com pompa. Reconhecemos, como todos os anos, os nomes que honram a advocacia brasileira, mantendo viva a chama da justiça. As luzes se voltaram para o palco. Atrás do apresentador, um telão exibia fotos dos homenageados, rostos sorridentes, ternos caros, poses ensaiadas. Entre eles, continuou, o doutor Alberto Tavares. A reação foi imediata. Aplausos, assobios, flashes de câmeras. A sala inteira pareceu pulsar em torno do nome. André passava discretamente entre as mesas com uma garrafa de vinho. Seu corpo reagiu. A mão tremeu levemente enquanto servia uma das taças. Uma gota escura escapou e manchou a toalha branca diante de Alberto. A mulher ao lado do advogado inclinou-se, rindo baixo.
Olha o vinho da verdade chegando de novo. Alguns riram discretamente. Alberto forçou um sorriso, mas por dentro algo vacilou. A frase, repetida de modo inocente, soou como um eco incômodo da resposta que o garçom dera mais cedo. Por um instante, o olhar dele se perdeu no vazio, rápido demais para que alguém notasse. Mas André viu. O advogado limpou a mancha com o guardanapo, tentando disfarçar o desconforto. Mas a mancha permaneceu, pequena, vermelha, como uma lembrança que o linho se recusava a esquecer. O poder teme o espelho mais do que o inimigo, pensou André, afastando-se calmamente. Um reflexo pode ferir mais que uma espada. A música voltou a crescer, e os aplausos se transformaram em murmúrios. O salão recuperou seu ritmo, mas algo, mesmo imperceptível, havia mudado. O riso já não tinha a mesma força, e a luz dourada parecia mais fria. As conversas se espalharam novamente, tecendo uma teia de hipocrisia elegante. Tavares é um gênio, mas exagera às vezes, comentou um senhor grisalho ajeitando a gravata. Ah, mas ninguém ganha causa como ele, respondeu outro. Até milagre ele transforma em jurisprudência. André caminhava entre as mesas, recolhendo pratos, ouvindo fragmentos. Cada frase parecia pesar mais do que o último copo. Palavras como brilhantismo e sucesso soavam ocas, vazias, empilhadas sobre mentiras. Enquanto enchia as taças, o som do piano se misturava a outro som. Distante, íntimo, o riso de Laura. Ele quase podia ouvir sua voz atravessando o salão, suave e firme. Nunca lute por vingança, André. Lute por justiça. Seu olhar escureceu, não de ódio, mas de lembrança. Respirou fundo. O mundo à sua volta continuava igual. Os talheres, o perfume caro, o verniz das boas maneiras. Mas por dentro, tudo nele estava mudando. André entendia agora. A verdadeira violência não vinha dos insultos diretos, mas das mãos que aplaudiam mentiras e chamavam isso de mérito. O ministro da Justiça retornou ao palco sorridente, segurando uma taça. Antes de encerrarmos este momento de celebração, disse, gostaria de fazer uma homenagem pessoal ao Dr. Alberto Tavares, que representa a tradição e o brilhantismo da advocacia brasileira. Um exemplo de ética e dedicação. O salão explodiu em aplausos. Flashes iluminaram o rosto de Alberto, que fingiu modéstia. Ah, não exagere, ministro, disse ele, levantando-se. Eu apenas cumpro o meu dever. Defender a verdade. Defender a verdade. As palavras atravessaram André como uma lâmina fina. Ele estava a poucos passos de distância, equilibrando a bandeja. Suas mãos começaram a tremer. Não de medo, mas de incredulidade. Ele continua se alimentando da mentira como se fosse virtude, pensou. A câmera de um fotógrafo disparou, capturando a imagem do homem de bem, sendo aplaudido pela elite. Nenhuma lente registrava o garçom imóvel ao fundo, o olhar parado, o coração latejando entre a dor e a lucidez. Por um instante, André quase deu um passo à frente, quase falou. Mas conteve-se. Era cedo. O momento certo ainda viria. O ministro continuava exaltando a honestidade exemplar de Tavares, o defensor da verdade. As palavras enchiam o ar como fumaça. André observava cada rosto, todos hipnotizados, confortáveis, cúmplices sem perceber. E então compreendeu algo terrível. Talvez o problema nunca tivesse sido apenas Alberto. Talvez fosse o aplauso. Mais tarde, a orquestra iniciou uma valsa lenta, e os garçons começaram a servir a sobremesa. O salão retomou sua leveza artificial. André entrou no corredor de serviço por alguns segundos, apoiando-se na parede. Precisava respirar. O ar ali era mais real, cheirava a café, metal e detergente. Rafael, outro garçom, notou. André, você tá bem? Tô. É só o barulho. Rafael assentiu e saiu, deixando-o sozinho. André abriu o paletó e tirou o caderno do bolso interno, o mesmo que guardava desde o dia em que vira o cartaz do evento. As páginas estavam gastas, o papel amarelado nas bordas.
Virou-as até encontrar uma anotação em letra feminina, firme, inclinada. A justiça pode se atrasar, mas nunca esquece o caminho. Ele passou o dedo sobre a frase como quem toca uma ferida antiga. Sentiu o peso de cada palavra, a lembrança de cada silêncio que precisou engolir. Fechou o caderno devagar, respirou fundo e ajeitou o uniforme. Voltou ao salão. As luzes haviam mudado, tons dourados mais intensos, projetores apontados para o palco. O ministro voltava ao microfone, pronto para o discurso principal da noite. Os convidados se ajeitavam nas cadeiras, copos cheios, sorrisos preparados. André caminhou entre eles com passos calmos. Ninguém percebia, mas algo nele estava diferente. O homem que servia vinho agora carregava um olhar que nenhum uniforme podia esconder. O olhar de quem viu a justiça ser vendida, mas ainda acreditava que ela podia se levantar. O salão brilhava. O ministro começou a falar, e André, silencioso, posicionou-se novamente ao lado da mesa principal, como uma sombra paciente à espera da hora certa. O silêncio antes da tempestade tinha começado. O ministro da Justiça ajeitou as folhas sobre o púlpito. O salão, que segundos antes vibrava em conversas e risos, mergulhou num silêncio respeitoso. O brilho das taças repousou imóvel sobre as mesas. Até o som do ar-condicionado parecia conter a respiração. André, de pé entre as colunas laterais, observava. Seu olhar era firme, mas sereno, como o de alguém que já conhecia o peso das palavras antes mesmo de ouvi-las. O ministro respirou fundo e começou. Há 30 anos, a Constituição garantiu igualdade a todos os cidadãos. Fez uma pausa breve, procurando o olhar do público, exceto, talvez, nas diferenças naturais das hierarquias sociais. A frase deslizou no ar com elegância, mas caiu como pedra na consciência de alguns. Um pequeno murmúrio ecoou entre as mesas. Alguns convidados assentiram, sem refletir. Outros franziram a testa, confusos, tentando entender se haviam escutado certo. André sentiu o corpo reagir antes da mente. O coração acelerou. As mãos se fecharam levemente em punho atrás da bandeja. O ministro não percebia. Não percebia que acabara de ferir o próprio espírito da Constituição que dizia celebrar. A respiração de André tornou-se pesada. Ele fixou os olhos no palco, sem piscar. Não foi erro de leitura, pensou. Foi o reflexo do que todos aqui acreditam, que a igualdade cabe melhor nos discursos do que nas leis. O salão mantinha a compostura, mas a atmosfera havia mudado. As taças pararam no ar. Os olhares se cruzavam em silêncio educado. Um desconforto discreto se espalhava como um fio de fumaça. E então o som seco das palmas de Alberto quebrou o clima. "Brilhante, ministro!" gritou ele de pé, com o sorriso carregado de vinho. Exatamente o que o artigo 5º implica, igualdade dentro das diferenças. Risos automáticos acompanharam a cena. Alguns jornalistas aplaudiram, outros apenas registraram. O ministro, surpreso, piscou confuso. Havia algo errado na própria formulação, mas não tinha certeza de quê. André, imóvel, observava. A cada palavra, sentia o eco de Laura dentro de si, a lembrança da mulher que acreditava na justiça como num altar sagrado. Ele transformou até a verdade em palanque. As luzes douradas do salão pareciam mais fortes, quase cegantes. O ministro tentava retomar o tom do discurso, mas a interrupção de Alberto havia desequilibrado a solenidade. As risadas foram diminuindo e o som do microfone chiou, e foi nesse instante que André compreendeu que não podia mais se calar. Inspirou lentamente, sentindo o ar queimar o peito. Colocou a bandeja sobre uma mesa lateral, ajeitou o paletó do uniforme e deu um passo à frente. Não havia raiva em seus movimentos, apenas certeza. A voz saiu calma, firme, sem precisar se elevar. "Com licença, senhor ministro." O som atravessou o salão como uma nota dissonante. O ministro parou de falar. 100 cabeças se viraram ao mesmo tempo. André continuou, com o mesmo tom sereno. "Mas o artigo 5º diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza."
Um silêncio absoluto tomou o ambiente. Podia-se ouvir o estalar distante de um copo sendo pousado, o clique de uma câmera que disparou por reflexo. André manteve o olhar no ministro. Não há exceções. Por um momento, ninguém respirou. Era como se o salão inteiro estivesse preso entre dois mundos, o da etiqueta e o da verdade. O ministro baixou lentamente as folhas do discurso. O som do papel roçando o púlpito ecoou como trovão. Alberto, ainda em pé, olhou para André com incredulidade. Primeiro confuso, depois irritado. Tentou rir, mas o riso não saiu. Ora, temos um garçom constitucionalista agora, um intérprete da lei entre as bandejas e os talheres. Alguns convidados soltaram risadas hesitantes, buscando cumplicidade. Outros permaneceram imóveis, desconcertados, sem saber de que lado ficar. Mas André não desviou o olhar. Não havia medo, nem orgulho, apenas precisão. O ministro abriu a boca, mas não disse nada. O peso do que ouvira ainda o atravessava. O salão, iluminado por lustres de cristal, parecia uma pintura suspensa. Nada se movia, ninguém ousava quebrar o encanto do instante. A verdade não precisa gritar, pensou André. Basta um erro, e ela desperta sozinha. Ele deu meio passo à frente, a voz agora ligeiramente mais baixa, mas clara o bastante para que todos ouvissem. Excelência, o artigo 5º não prevê igualdade dentro das diferenças. Ele afirma igualdade apesar delas. Essa é a essência e o limite da justiça. Um murmúrio percorreu o salão, denso e contido. O ministro o observava com atenção crescente. Alberto, por outro lado, tentava rir mais alto, como se o som pudesse apagar o constrangimento. Bravo! Que aula de retórica! Quem diria? Até os garçons hoje falam como doutores. Mas o riso não contagiou ninguém. O público permanecia tenso, expectante. As câmeras, antes voltadas para o palco, agora começavam a girar discretamente em direção àquele homem de avental, de voz tranquila e postura inabalável. O ministro deu um passo à frente, os olhos semicerrados. Algo no timbre daquela voz lhe parecia familiar. Um eco distante de sala de aula, de debates jurídicos de outrora. André não se moveu. Apenas esperou, o olhar firme, a bandeja imóvel em suas mãos. E naquele instante, o salão inteiro pareceu compreender que o que estava acontecendo já não era um constrangimento social. Era algo maior. O tipo de momento em que a história respira, antes de mudar de direção. Alberto, percebendo o silêncio desconfortável que se formara, tentou recuperar o controle do salão com uma risada exagerada. Ora, agora temos um garçom citando a Constituição. O que vem depois? Vai nos ensinar a interpretá-la também? O som da risada era alto, mas carregava a fragilidade de quem sente que perdeu a plateia. Alguns convidados tentaram rir junto, nervosos, mas a piada soou forçada. Outros apenas se entreolharam, imóveis, surpresos com a audácia do homem de avental e bandeja. André, mantendo o olhar sereno, respondeu com calma, sem se elevar. Jamais ensinaria um ministro, mas, como alguém que ajudou a revisar o Comentário Constitucional de 2017, talvez possa sugerir uma leitura mais atenta. O salão congelou. Um leve burburinho percorreu as mesas. O choque era palpável. O ministro, agora erguendo a sobrancelha, inclinou-se levemente, o reconhecimento começando a surgir em seus olhos. A orquestra, que até então tocava discretamente ao fundo, cessou uma nota, quase como se aguardasse o próximo movimento da cena. André permaneceu imóvel, bandeja ainda nas mãos, cada dedo firme, cada respiração medida. No canto do salão, os jornalistas começavam a registrar, discretos, a sequência. Cada flash captava a expressão de Alberto, sorriso quebrado, olhar tenso, mãos tremendo imperceptivelmente. O poder de Alberto, até minutos antes incontestável, vacilava. Ele tentou um gesto teatral, apontando para André. Vocês ouviram? O garçom! O garçom! Mas ninguém riu.
O silêncio agora era mais poderoso que qualquer aplauso que ele já recebera. Então, o ministro deu um passo à frente, aproximando-se de André. A sala inteira recuou, consciente da importância do momento. Espere, o senhor disse 2017? Professor André Nogueira? O mesmo que deu aula na Universidade de São Paulo? O murmúrio se espalhou rapidamente, crescendo como ondas contidas que agora se soltavam. As câmeras dispararam novamente, captando cada detalhe. Os olhares voltaram-se para André. O garçom, que até minutos antes era invisível, agora estava no centro da atenção, digno e inabalável. Alberto engoliu em seco. O sorriso desapareceu. Ele abriu a boca para protestar, mas nenhuma palavra parecia capaz de preencher o vácuo que se formara. André inclinou levemente a cabeça, mantendo a serenidade. Fui professor, sim. Hoje, apenas um garçom. O ministro respirou fundo, a surpresa evidente em cada gesto. Professor, eu utilizei seus artigos na faculdade. Eu devia ter reconhecido sua voz antes. O salão inteiro permaneceu em silêncio, absorvendo a magnitude da cena. O contraste era quase cinematográfico. O homem que havia se submetido à humilhação se erguia agora em silêncio, a dignidade intacta. O homem que gozava do poder, rodeado de risadas, começava a desmoronar sem perceber. Alberto finalmente conseguiu murmurar: "Isso é absurdo. Alguma encenação ridícula." O ministro ergueu a mão, pausando a tentativa de Alberto de controlar a narrativa. "Doutor Tavares, creio que o senhor já falou demais por esta noite." Um silêncio reverente se formou. André, mantendo a postura firme, percebeu o peso das câmeras, dos flashes e do murmúrio das mesas. Mas, diferentemente de antes, não havia ansiedade. Apenas a certeza de que a verdade, dita com calma e precisão, carregava um poder que nem a arrogância conseguia destruir. O ministro voltou-se para André. "Obrigado por nos lembrar que a igualdade não é retórica. É uma obrigação, uma pedra fundamental da Constituição." As palavras caíram como uma sentença moral. Cada convidado sentiu a inversão de poder. A atenção, antes toda de Alberto, agora pertencia ao homem de avental. Alberto, tentando recuperar a compostura, gesticulou, mas nada parecia funcionar. Os flashes continuavam, captando cada pequeno detalhe de sua expressão. A testa franzida, os lábios comprimidos, a mão pousando nervosamente sobre a mesa. Enquanto isso, André mantinha a calma. Seus olhos se moveram rapidamente pelo salão. A plateia, os jornalistas, os juízes. Cada olhar agora refletia reconhecimento, respeito e surpresa. Não havia vitória teatral, apenas a verdade que se impunha silenciosamente. O mestre de cerimônias retomou a palavra, ainda tentando manter a formalidade do evento. Mas a aura de Alberto já estava quebrada. O brilho que ele exibia, construído ao longo de décadas, parecia agora frágil e artificial. O ministro deu mais alguns passos e continuou, de forma pausada, como se medisse cada sílaba. "Há 30 anos escrevemos a Constituição. Hoje, um homem nos fez lembrá-la." As palavras ecoaram pelo salão, e André sentiu um leve tremor nas mãos. Não de medo, mas de alívio. O peso que carregava por tanto tempo parecia se dissipar, transformando-se em uma quieta liberação. Alberto, tentando um gesto final de arrogância, falou baixo, mais para si mesmo que para os outros. "Um garçom. Um simples garçom." Mas ninguém ouviu. O poder, por ora, havia mudado de dono. A dignidade silenciosa de André comandava o espaço de maneira mais forte do que qualquer discurso inflamado ou risada ensaiada. Ele se lembrou da frase de Laura que havia sublinhado tantas vezes em seu caderno: "A justiça pode se atrasar, mas nunca esquece o caminho." O salão respirou junto. Os convidados, jornalistas, juízes, todos reconheceram, ainda que subconscientemente, que estavam diante de um ponto de virada. Alberto não era mais a referência. André, o invisível, tornara-se o centro da moralidade da noite. A orquestra retomou suavemente.
mas as notas agora soavam secundárias frente ao que havia acontecido. André baixou o olhar, segurando a bandeja ainda firme. A tensão diminuiu, substituída por uma calma impressionante. O brilho das taças, os lustres de cristal, o murmúrio contido, tudo convergia para a sensação de que, finalmente, a verdade havia encontrado seu lugar, sem precisar de aplausos ou gestos grandiosos. E em sua mente André pensou: a verdade não precisa de palco, basta um erro, e ela se levanta sozinha. O ministro terminou seu discurso, seu olhar demorando-se em André com um reconhecimento silencioso. O salão, ainda iluminado pelas luzes douradas, parecia suspenso entre dois mundos, o da aparência e o da verdade. O som dos aplausos cessava aos poucos, deixando no ar uma mistura de respeito e incredulidade. O ministro da Justiça mantinha-se de pé, observando André com um olhar que já não via um garçom, mas um homem que acabara de relembrar àquela elite o verdadeiro significado da palavra dignidade. Professor Nogueira, disse o ministro com voz firme que ecoou pelo microfone central, o senhor me deu uma lição que nenhum palácio ensina. Suba ao palco. Hoje quem merece ser ouvido é o senhor. O público abriu passagem lentamente. André hesitou por um instante, ainda com a bandeja nas mãos. Era como se cada passo pesasse anos de silêncio, anos de humilhação. Rafael, o jovem garçom ao lado, sussurrou: vai, André, essa é sua hora. André pousou a bandeja sobre uma mesa, ajeitou o uniforme amarrotado e caminhou em direção ao palco. Cada olhar que antes o atravessava com desdém, agora o acompanhava em silêncio absoluto. Aquele mesmo salão onde fora ridicularizado tornava-se de repente um tribunal moral. O ministro estendeu a mão. Senhoras e senhores, anunciou, este homem lembrou a todos nós que a justiça não é um discurso, é uma postura. O que ele fez aqui exige coragem. E é por isso que, diante de todos, eu o convido a dizer o que tem a dizer. André parou diante do microfone. A luz o atingiu em cheio. Por um breve instante, ele fechou os olhos e viu Laura. Viu o sorriso dela, o olhar doce no dia em que prometeram enfrentar o mundo juntos. Respirou fundo. Excelência, senhoras e senhores, começou ele com voz calma, sem raiva, sem pressa. Eu não vim aqui para humilhar ninguém. Vim para lembrar algo simples. Justiça não veste gravata de seda. Ela vive na consciência de quem se recusa a se curvar diante da mentira. O murmúrio no salão cessou por completo. Era como se cada palavra tivesse peso de pedra. André continuou. Há muitos anos eu acreditei que a verdade bastava, que um tribunal era o lugar onde o certo vencia o errado. Mas eu estava enganado. A justiça às vezes adormece, e quando dorme, são os poderosos que sonham por ela. O ministro o observava com expressão grave. Alberto, sentado à mesa principal, tentava parecer indiferente, mas seus dedos batiam nervosamente sobre a taça. Minha esposa, Laura, acreditava em mim quando eu ainda acreditava em tudo, prosseguiu André. Ela morreu por causa da imprudência de um homem e da esperteza de um advogado. Esse advogado está aqui hoje, sendo homenageado como símbolo de ética. Um murmúrio de choque atravessou a plateia. Alberto levantou-se bruscamente. Isso é calúnia, gritou, a voz trêmula. Eu não admito que um funcionário qualquer venha aqui difamar meu nome. Mas o ministro ergueu a mão. Sente-se, Dr. Tavares. O que ouvimos agora não é calúnia, é testemunho. A resposta foi seca, cortante. O público reagiu com espanto. Alberto hesitou, olhou ao redor, buscava apoio, mas encontrava apenas olhares desviados. Seus parceiros de escritório cochichavam entre si, visivelmente constrangidos. Um dos patrocinadores discretamente levantou-se da mesa e deixou o salão. André permaneceu imóvel, apenas observando o desespero do homem que, anos atrás, havia destruído sua vida. Não guardo ódio, disse ele, mas a verdade não deixa de ser verdade porque alguém poderoso a ignora. A justiça pode ser lenta, mas ela sempre encontra o caminho, mesmo que precise atravessar uma cozinha para chegar até o salão.
As palavras pairaram no ar como sentença. O ministro desceu do púlpito e aproximou-se de André. Professor Nogueira, permita-me dizer, sua coragem honra esta noite. Se o senhor aceitar, quero que se junte a nós no Ministério da Justiça, como consultor de ética. O país precisa de gente que não se vende por aplausos. André respirou fundo. Seus olhos marejaram. Excelência, eu não sei o que dizer. Não lutei por um cargo, apenas por paz. E justamente por isso o senhor é digno dele, respondeu o ministro, apertando sua mão. O salão irrompeu em aplausos, verdadeiros, emocionados. Alguns convidados se levantaram, outros choravam discretamente. Aquelas palmas não eram para o garçom que servira taças, eram para o homem que servira uma lição de integridade. Enquanto o som ecoava, Alberto tentava recuperar o fôlego. Pegou uma taça de vinho, mas suas mãos tremiam. Isso é um circo, murmurou, quase inaudível, mas ninguém mais o ouvia. André, com humildade, fez um leve gesto pedindo silêncio. O público obedeceu, reverente. Agradeço, excelência, mas o maior prêmio já recebi. Ver que, por um instante, a verdade teve voz. Não sou melhor do que ninguém aqui. Só aprendi que quem cala diante da injustiça se torna cúmplice dela. A Câmara Central capturava cada detalhe, o brilho nos olhos de André, o semblante abatido de Alberto, a emoção sincera do ministro. O país inteiro veria aquela cena nos noticiários da manhã seguinte. O ministro ergueu novamente o microfone. Senhoras e senhores, levantem-se, aplaudam o verdadeiro sentido da palavra honra. Os convidados se levantaram. O som das palmas preencheu o salão com uma energia quase sagrada. Alguns se aproximavam de André, cumprimentando-o com respeito. Rafael, ao fundo, observava tudo com os olhos marejados. Ele fez história, murmurou. Mas entre os aplausos, Alberto deu um passo à frente, tentando salvar o pouco de dignidade que lhe restava. Isso é um golpe de teatro, gritou, elevando a voz. Esse homem está manipulando todos vocês com um discurso ensaiado. Não há provas. O ministro se virou lentamente. Provas, Dr. Tavares. A maior prova é o silêncio daqueles que sabem e não têm coragem de falar. Hoje, alguém falou. A reação foi imediata. A plateia se voltou contra Alberto. As câmeras se voltaram para ele. Seu nome, antes sinônimo de prestígio, agora soava como vergonha. André, porém, não sorriu. Apenas observava, em paz. O salão parecia menor agora. O brilho dos lustres já não ofuscava ninguém. Pelo contrário, revelava com crueldade o rosto pálido de Alberto Tavares. Ele tentava sustentar o olhar, mas as câmeras o seguiam implacáveis. O ministro permanecia ao lado de André, firme, enquanto o murmúrio crescia entre os convidados. Doutor Tavares, disse o ministro com voz fria, o senhor se lembra do caso Lucas Baroni há 8 anos? O motorista que matou uma mulher e foi absolvido graças a um laudo de instabilidade emocional? Alberto engoliu seco. Eu era apenas o advogado de defesa. Cumpri meu papel. André o fitou. O senhor não cumpriu um papel, doutor. O senhor comprou uma história, alterou depoimentos, convenceu o tribunal de que a dor de uma família valia menos que o sobrenome de um cliente. O público reagiu com indignação. O nome Lucas Baroni, um caso esquecido pela mídia, renascia ali, sob as luzes do Hotel Majestic. Os jornalistas, já alertados, começaram a gravar e transmitir em tempo real. «Chega!» gritou Alberto, perdendo o controle. «Eu não tenho que ouvir isso de um garçom!» André deu um passo à frente sem alterar o tom. «Não precisa me ouvir, doutor. Só precisa se lembrar. Naquela audiência eu estava sentado na segunda fileira. Eu era o marido da mulher morta.» Um silêncio mortal caiu sobre o salão. O som distante de talheres e cristais cessou. Até o ar pareceu parar. Alberto cambaleou sem fala. O ministro desviou o olhar, tomado por emoção. O público ficou imóvel. «Você era o marido?» balbuciou Alberto incrédulo. «Sim», respondeu André, a voz firme, serena.
E o senhor olhou para mim no tribunal e disse que lamentava, enquanto sorria para o seu cliente. Desde aquele dia, aprendi que existem 2 tipos de silêncio: o que destrói e o que espera. As palavras ecoaram como sentença final. O ministro aproximou-se tocando o ombro de André. Professor, o que deseja que seja feito agora? André respirou fundo. Nada. A justiça que peço não cabe em um tribunal. O que quero é que todos aqui lembrem o que custa a vaidade, o que custa o desprezo. Ele voltou-se para o público. Quantas vezes rimos de alguém sem saber o que essa pessoa carrega? Quantas vezes tratamos o uniforme como se ele definisse o valor de uma vida? Um murmúrio de aprovação percorreu o salão. Várias pessoas abaixaram a cabeça, envergonhadas. Rafael, o jovem garçom, enxugava as lágrimas discretamente. Ele está falando por todos nós, sussurrou. Alberto, sem força para reagir, recuou até a mesa. As câmeras o seguiam, captando cada gesto. Tentou disfarçar, endireitar o terno, mas sua postura traía o colapso. Eu sempre defendi a lei, murmurou. André respondeu com compaixão, não com raiva. Não, doutor. O senhor defendeu os que podiam pagar por ela. A lei não precisa de defensores ricos. Precisa de homens justos. O ministro fez um sinal discreto e 2 assessores aproximaram-se de Alberto. Por favor, doutor Tavares, o senhor deve se retirar. A frase soou como martelo final. Alberto olhou ao redor. Nenhuma mão se estendia, nenhum olhar o acolhia. Apenas o eco das próprias risadas de outrora. Caminhou até a saída, sob o peso do próprio nome. Enquanto ele desaparecia pela porta, André permaneceu imóvel, o rosto sereno. O público o aplaudiu novamente, não com euforia, mas com respeito. Naquela noite, o homem que se julgava dono da verdade saiu em silêncio, e o homem que servia taças ergueu o peso da justiça. Nenhum tribunal poderia ter escrito sentença mais justa. O ministro retomou o microfone. Senhoras e senhores, que esta noite sirva de exemplo. O direito não pertence aos que o manipulam, mas aos que o honram, e a partir deste instante, o Ministério da Justiça contará com a voz e a experiência do professor André Nogueira. O salão inteiro se levantou. As palmas ecoaram como trovão. Alguns juristas se aproximaram para cumprimentá-lo, pedindo desculpas pelo passado. Outros, em silêncio, apenas inclinaram a cabeça. Reconhecimento tardio, mas sincero. André sorriu discretamente, olhando ao redor. Viu Rafael, os outros garçons, todos de pé, orgulhosos. Viu o reflexo do próprio rosto no vidro das janelas. Um homem envelhecido, mas finalmente em paz. No canto do palco, o ministro sussurrou. Laura estaria orgulhosa. André assentiu. Ela sempre acreditou que a justiça era maior que qualquer sentença. O público começou a se dispersar, mas a emoção ainda pairava no ar. Uma repórter se aproximou. Professor Nogueira, o senhor pretende voltar à docência? Ele sorriu, cansado, mas com ternura. Talvez, mas por enquanto quero apenas ensinar minha filha que a dignidade não se perde, mesmo quando o mundo tenta arrancá-la. Do lado de fora do hotel, o ar da noite parecia mais leve. As luzes da Avenida Paulista refletiam no vidro da fachada, transformando a imagem do homem simples em silhueta monumental. André caminhou devagar, sentindo o vento tocar o rosto. Abriu a pasta surrada que sempre carregava. Dentro, o antigo caderno de anotações. As páginas estavam amareladas, mas ainda guardavam as frases que o guiavam. A lei é apenas um papel. A justiça é o que fazemos com ela. Ele passou os dedos sobre as palavras e sorriu. Lá dentro, no salão agora quase vazio, os garçons recolhiam taças e pratos. Um deles comentou. Você viu? O garçom era professor de direito. O outro respondeu admirado. Não era o garçom que virou professor, era o professor que nunca deixou de ser. Alguns humilham para provar poder, outros suportam para provar caráter. Naquela noite, um garçom ensinou à elite que o conhecimento não se dobra diante da arrogância e que a justiça,
mesmo ferida, sempre encontra quem a defenda. André olhou para o céu. As luzes da cidade se misturavam às estrelas. Um novo dia começava. Não o da vingança, mas o da redenção. Ele sorriu, murmurando baixinho, como quem agradece a algo maior. Laura, conseguimos. E caminhou em silêncio, desaparecendo na madrugada paulistana, enquanto as primeiras luzes do amanhecer tocavam o asfalto molhado da cidade que finalmente o via com os olhos da verdade. A justiça pode tardar, mas nunca se cala. Algumas semanas haviam se passado desde a noite no Hotel Majestic Paulista. A cidade seguia seu ritmo frenético, mas algo sutil havia mudado, não apenas na vida de André, mas na maneira como muitos olhavam para o que antes chamavam de simples. Nos jornais e portais jurídicos, manchetes ainda ecoavam o escândalo que havia sacudido o meio jurídico. Garçom corrige ministro em gala e é reconhecido como ex-professor da USP. Ex-professor André Nogueira assume cargo no Ministério da Justiça. Mas, para André, a verdadeira mudança não estava nas manchetes. Estava no silêncio das manhãs, na serenidade de poder acordar sem o peso da humilhação. O sol filtrava-se pelas janelas da Faculdade de Direito da USP. Dentro da sala 102, dezenas de alunos escutavam atentamente enquanto ele caminhava entre as fileiras, falando com calma, gestos precisos, voz serena. A justiça não é um ideal distante, dizia. Ela é o que fazemos todos os dias, na forma como tratamos o outro, mesmo quando ninguém está vendo. No fundo da sala, Sofia, agora com 9 anos, assistia orgulhosa, caderno nas mãos. O sorriso dela bastava para lembrar a André por que havia suportado tanto. Depois da aula, ela correu até o pai, abraçando-o com força. Papai, você falou tão bonito. Todo mundo ficou quietinho. André riu, acariciando-lhe os cabelos. O silêncio, filha, é o som do respeito. Do lado de fora, repórteres ainda tentavam entrevistas, mas ele recusava com gentileza. Não queria fama, queria paz. Num café discreto da rua Haddock Lobo, um homem folheava um jornal amassado. Era Alberto Tavares. O terno ainda era caro, mas o olhar, vazio. Sua mesa estava coberta de recortes de jornais, convites cancelados, cartas de desligamento. A carreira que ele construíra sobre arrogância desmoronara em semanas. Ao erguer os olhos, viu pela vitrine uma figura familiar atravessando a calçada. André Nogueira, de terno simples, segurando a mão de Sofia. Riam de algo leve, natural, como quem finalmente respira depois de anos submerso. Por instinto, Alberto levantou-se. Saiu apressado, chamando, "Professor Nogueira!" André virou-se. Por um instante o passado voltou, o tribunal, o vinho, o riso cruel. Mas no olhar de Alberto agora não havia soberba, apenas arrependimento. Alberto engoliu em seco. Eu queria dizer que... Sinto muito, por tudo. Pelo que fiz, pelo que causei. André permaneceu em silêncio por alguns segundos. Sofia observava, sem entender totalmente o peso daquele momento. Então ele respondeu calmo. Também sinto muito, doutor. Por tudo o que a justiça precisou custar para acontecer. Alberto abaixou a cabeça. André colocou a mão no ombro da filha e seguiu seu caminho. Não havia raiva. Apenas o tipo de perdão que não precisa de palavras. O que nasce da superioridade moral, não da vingança. As ruas da cidade seguiam agitadas, buzinas e vozes misturando-se. Mas para André, o som era outro, o da liberdade. Chegando em casa, colocou sobre a mesa o caderno antigo, o mesmo das anotações de outrora. Sofia perguntou, "Você ainda guarda esse caderno, papai?" "Sim. Ele me lembra de onde vim e de quem nunca devo deixar de ser." Ela sorriu, inocente. "E o que está escrito aí?" Ele abriu na primeira página e leu em voz baixa. A lei é para todos, a justiça para quem não desiste dela. Sofia o abraçou e ele fechou o caderno com cuidado. Na parede havia uma nova moldura, não um diploma, nem um prêmio.
Apenas uma fotografia. Laura sorrindo em um dia comum. André olhou para ela com ternura. Promessa cumprida, murmurou. Os títulos desbotam, as palmas cessam, mas a verdade permanece. A dignidade não faz barulho, mas é ela que sustenta o mundo. As últimas imagens se fundem. André caminhando pelos corredores da universidade, Sofia correndo ao seu lado, o jornal dobrado sobre a mesa com a manchete esquecida, e no fundo, a voz que paira como eco. O conhecimento no silêncio é mais forte que a arrogância sob os holofotes. O respeito nunca deve depender de títulos. Os que zombam da humildade acabam ajoelhados diante dela.